Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, a nossa 54ª edição. E hoje trataremos de um tema importantíssimo, direitos humanos. 54ª edição, Direitos Humanos, programa Direito em Pauta. Fábio, querido, já está por aí, grande Fábio. E hoje a gente vai tratar desse tema tão importante, direitos humanos, recebendo hoje o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, querido Frederico Afonso Isidoro. Professor Frederico já está aí, já vou convidá-lo para participar conosco. Valdemar, já lhe chamo professor. O professor é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vou chamá-lo já e a gente já inicia. Até pediu para participar. Aqui ia aceitar, Guilherme, grande Guilherme, tudo bem aí em Cunha? Guilherme é de Cunha. Valdemar Batista. Boa noite. Olá, deixa eu inverter aqui. Eu tenho como inverter a câmera? Tem. Se você em cima você tem duas setinhas para um lado e para o outro. É só você clicar nela. Em algum lugar da tua tela aí aparece duas setinhas. Se você clicar, ela vira. Conseguiu encontrar? A gente aprende aqui, peraí. Fica tranquilo. Não temos pressa. Berenice, professor Carlos Alberto. Fica tranquilo, vai. Não temos pressa. Na verdade, não. Veja minha tela e a sua cortada ao meio, um xizinho, acho que eu tiro você. É de sair. Clica em cima da. Escuto bem. Clica em cima da tua tela. Para ver se clicando Achei. nela. Aí, vê se agora você consegue. Aê! Aê, garoto. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aí da nossa live semanal. Programa Direito em Pauta. É o nosso 54º programa, são 54 Fantástico. edições. É uma alegria para nós recebê-lo. Eu queria rapidamente, já lhe desejando uma boa noite, falar aqui um pouco do seu breve currículo. A gente teve que encurtá-lo bastante para não ocupar a live toda, senão não ia sobrar tempo, mas vamos lá. O Dr. Frederico Afonso Isidoro é tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestre em Direitos Difusos, pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado também em Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública. Bacharel em Direito, foi chefe da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Militar de São Paulo. Atualmente é comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar do interior de São Paulo, professor de Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Administrativo, e autor de diversas obras pelas editoras Saraiva, Forense e Método, além de tudo articulista em várias publicações. É uma honra recebê-lo, boa noite, lhe passo a palavra aí para o seu boa noite para quem está nos acompanhando. Constantino, obrigado, boa noite a todos. Já tinha te agradecido, uma honra poder participar. Suas lives são sempre um sucesso, sempre nomes, nem sei, né, como me incluo aqui, tanto humanos, é sempre um prazer. Obrigado aí pela leitura, por tudo. São mais de 20 anos nessa luta aí, então, às vezes a pessoa que está chegando agora fala, nossa, tal, mas demora para a gente construir um pouquinho de tudo isso aí, com muita luta, com muita dureza, ainda mais essa área de direitos humanos. Legal, era verdade bondade sua. Eu, quando comecei a divulgar que faria a live, posso chamar de você, né? Tomar essa liberdade. Deve, por favor. Quando faremos a live, recebi várias mensagens. Conheço ele dos cursinhos, é fera, é bom. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, tive a oportunidade de ser seu aluno, me ajudou muito. Então, quer dizer, realmente essa sua trajetória aí merece aplausos. Falando disso, da sua trajetória, como é que se deu a sua ligação com o direito? Quando é que você se formou na faculdade de Direito? Então, na verdade, a minha ligação, eu sou um cara de exatas. Eu fazia engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, a engenharia mecânica automobilística lá concorre de igual para igual com a Escola Politécnica e com o Instituto Mauá.
E aí eu conheci um colega, eu fui bicho dele, o Daniel Alípio, né? E pegamos uma amizade, nós morávamos na Zona Norte de São Paulo. E ele falou, poxa, Fred, eu vou prestar a Academia do Barro Branco, vou chegar ao direito. Aí eu falei assim, Dani, eu nem sei o que é isso, né? Meu pai é economista, minha mãe psicóloga, professora do Estado, aposentada. Eu não tenho nenhum militar, nenhum policial na família. E aí o Dani falou, não, vamos prestar tal. E nós prestamos, então, o vestibular. O Dani acabou ficando numa prova física lá de corda, passou no outro ano, ele é major da Polícia Militar, meu padrinho de casamento, puta, é um irmão que eu tenho antes de entrar. E aí eu larguei, nós trancamos a faculdade de engenharia, né, eu e ele, e na nossa formação no bacharelado de Ciências Policiais e Segurança e Ordem Pública tem uma carga muito grande de direito. Hoje a carga ela é tão grande que dependendo da faculdade e o convênio, o cadete, o aluno oficial, que conclui o curso de formação de oficiais, que conclui o bacharelado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública, ele elimina 4 anos da faculdade de Direito. Eu não tive esse privilégio, eu tive que fazer a faculdade quase integral. Eliminei uma ou outra matéria, mas eu fiz 4 anos de faculdade. E aí, na Academia Militar, na Academia de Polícia, que veio essa carga enorme de direito que eu não tinha conhecimento nenhum, né? Minha vida era física, química, cálculo, estatística, matemática. E eu gostei de tal forma. Eu comecei a fazer faculdade de Direito juntamente com o término da minha Academia de Polícia, e eu formei, então, em dezembro de 1997. Já tem um tempinho, né? Formei na Academia Militar em dezembro de 94, também já tem um tempinho, e na Faculdade de Direito, dezembro de 97. Legal. E aí hoje você atua nas duas áreas. Você é professor de Direito e hoje é comandante na Polícia Militar, é tenente-coronel. Como é que você consegue conciliar essas atividades? É interessante porque isso foi sendo construído aos poucos, né? Eu ainda, no início da minha carreira, fui fazer um cursinho, aqui, não tem problema citar nome, fiz o curso do professor Damásio, mas sem o objetivo de prestar um concurso de ABC, tanto é que eu acabei não prestando nada, eu me identifiquei demais, eu já tinha uma admiração muito grande pelo Fernando Capês, nós tínhamos um trabalho ali próximo, o Fernando estava atuando na área da torcida, eu trabalhava no batalhão de choque, claro, ele como promotor de justiça, eu como tenente novo, havia uma distância, mas a gente se encontrava, e eu me identifiquei muito com as aulas, não apenas dele, mas ele uma grande referência, o professor Cássio Juvenal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar, e dali eu virei professor, né? Muito saí do cursinho para um exame de ordem, para um concurso público, e eu comecei a lecionar. Eu já lecionava algumas coisas muito pontuais dentro da polícia, uma instrução, mas nenhum curso em si. Mas, de fato, a partir de 1999, eu comecei a lecionar. Comecei a lecionar direito administrativo e direito constitucional, que é mais direito administrativo, que é o nosso dia a dia, principalmente quando você se trata de servidor público, né? Aí direito constitucional, eu não lembro, mas pouco tempo depois eu tinha uma paixão enorme pelas aulas do professor Cássio Juvenal, o melhor professor de direito constitucional que eu tive na minha vida, e eu tinha um fascínio por controle de constitucionalidade, por processo legislativo, comecei a fazer curso, estudar, comprar livros, que tudo que eu não estudei na faculdade eu fui estudar depois, né? Até a hora que caíram os direitos humanos na minha mão, que é um capítulo à parte, surreal, de diferente. Mas o direito ele vem assim, a docência ele vem assim, né? Então eu fui construindo a docência aos poucos, né? Foram me dando oportunidades de N cursinhos, dos mais renomados. Então, assim, se eu elencar aqui, puxa, são mais de 20 anos lecionando, mas são muitos cursos preparatórios. Eu demorei muitos anos para ir lecionar na graduação. Eu já tinha mais de 10 anos de curso preparatório e eu tinha aqui, me perdoe até o termo, tinha um tesão enorme de entrar na graduação. Eu queria ir para a graduação, até que a doutora Letéia, que fez mestrado comigo, uma grande amiga, me abriu as portas em Santo André, e aí também não parei mais, né? Aí graduação, pós-graduação, mas cursinho também sempre foi o início, o meio e continua, acho que pelo dinamismo, pela questão, eu penso que a graduação é um desafio enorme até hoje para todos nós, entendeu? Verdade. Me fala uma coisa, você teve direitos humanos na faculdade? Porque eu não tive. Então, eu também não tive, e é interessante porque eu escrevi um artigo, acho que em 2009, quando o Conselho Federal da OAB colocou os direitos humanos no exame de ordem,
e teve a prova, claro, eu não me lembro agora se a prova foi a primeira, a segunda ou a terceira, mas eu lembro que foi a primeira prova de direitos humanos sem direitos humanos. E eu acabei escrevendo isso, ou seja, a primeira prova de direitos humanos da OAB sem direitos humanos, e isso serviu de estrutura por uma ação que o Ministério Público Federal ingressou em Brasília, copiaram boa parte do artigo que eu escrevi. Eu não estou dizendo que foi por minha causa ou por causa do artigo, mas o responsável por essa área, na segunda-feira do exame de ordem, ele saiu, era uma pessoa ligada à área de direito tributário, e aí eles deram, que é um fenômeno hoje, que eles falam que havia a transversalidade do tema. Então, havia temas de direitos humanos espalhados. Quando eu fiz o exame de ordem, eram 100 questões, então vinha lá as primeiras 10 de constitucional, depois administrativo, então isso mudou muito. Então, claro, hoje somos 80 questões para a primeira fase, antes eram só quatro tipos de peça, hoje você tem direito constitucional, você tem direito administrativo, ampliou daquele esquema de apenas civil, tributário, penal e trabalhista, né? Então, eu acredito que antes de 2009, desse provimento do Conselho Federal, dificilmente as faculdades tinham direitos humanos na sua grade. Na PUC sempre foi uma tradição, né? Na PUC, na Católica de Santos, mas eu não tive direitos humanos na graduação, eu também não tive direitos humanos como uma cadeira autônoma, de fato, na academia de polícia, né? Hoje é uma carga, uma das mais fortes. Eu tive um pouco, eu sempre me pergunto por quê, já até escrevi sobre isso, até quando eu chefiava tanto o departamento quanto a divisão de direitos humanos, o porquê realmente que a gente tem até noções, até curso de direito humanitário, que não se confunde com direitos humanos, né? Direito humanitário é o que a gente chama de direitos humanos em tempos de guerra, é você estudar convenções de Genebra, claro, tem toda uma importância, mas longe da concretude, longe da praticidade aqui do nosso dia a dia. Então eu não tive direitos humanos nem nas minhas duas graduações, né? Nem no bacharelado em ciências policiais, como uma cadeira autônoma, em si não tive, né? E nem na faculdade de Direito. Que curioso, né? Você falou de direitos humanitários, né? Como é que a gente pode definir direitos humanos? O que efetivamente a gente chamaria de direitos humanos? Puxa, eu vou te falar uma questão, Constantino, até foi uma briga que eu tive briga entre aspas, né? Na época com a editora Método, numa coleção que nós estávamos, porque eu insistia que a capa do meu livro é uma capa das minhas obras, até hoje, que chama de Direitos Humanos e Direitos Humanos Fundamentais. E aí, puta, o Valdir, grande parceiro, não está mais no grupo hoje, o Valdir falava assim, Frederico, isso não é comerciável, né? Basta você colocar direitos humanos. Eu falava, pô, Valdir, mas não são a mesma coisa. Porque quando você fala em direitos humanos, tecnicamente, você está falando do direito internacional dos direitos humanos. Ou seja, aquilo que para o Brasil no primeiro momento interessa, o que é oriundo da Organização das Nações Unidas e o que é oriundo da Organização dos Tratados, da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Né? Aquilo que essas duas organizações, a primeira do Sistema Universal e a segunda do Sistema Regional Interamericano, produzem, e o Brasil, dentro da sua soberania, adere. Então isso faz norma, isso faz direito posto, isso faz uma norma, quando incorporada pelo nosso Congresso, então e já coloca numa norma, no mínimo, numa condição de supralegal. Claro, hoje a gente acaba usando até normas do sistema regional europeu de direitos humanos, do sistema regional africano, até que não, talvez um outro conceito, mas é muito raro. Aparece em prova, né? Mas o sistema regional europeu com certeza com mais veemência, mas de fato, como direito posto, aquilo que eu posso dar praticidade, na advocacia, tudo tal, então eu tenho o quê? Eu tenho do sistema regional interamericano, que a OEA produz, são 35 países, o Brasil está lá, e o sistema ONU, são 193 países, nós somos inclusive um dos 51 fundadores. Então o direito internacional dos direitos humanos tem como base isso. Uma definição básica é o seguinte, é um ramo do direito internacional público, que tem como base a proteção da espécie humana, mas a gente fala em direitos humanos além dos humanos há muito tempo. Então, aquilo que protege a espécie humana e aquilo que a cerca, né? Hoje uma expressão muito comum são os direitos humanos do meio ambiente, o greening, o esverdeamento que a Corte Interamericana de Direitos Humanos traz. Então é muito comum você usar a expressão de direitos humanos do meio ambiente, né? Aquilo que a gente às vezes enxerga como um dano ambiental, na verdade já é um dano contra a humanidade, ele subiria um degrau. Ele deixaria, entre aspas, de ser um dano ambiental para ser um dano contra a humanidade, e aí essa capilaridade para os direitos humanos teria uma maior veemência. A ideia é mais ou menos essa. E quando você fala em direitos humanos fundamentais, você quer dizer do direito que já está, que é um interno, que tem a transversalidade, que eles são concatenados, são indivisíveis.
Então, você pegar a Constituição Federal, o artigo 5º, na sua essência, o artigo 6º, basicamente, né, o ministro Alexandre de Moraes, eu prefiro até distinguir, prefiro falar o professor Alexandre de Moraes da sua obra, ele leva do artigo 1º ao artigo 12, ele tem uma obra que chama Direitos Humanos Fundamentais, e é um inserto do livro dele, do curso de Direito Constitucional. Então, Direitos Humanos Fundamentais, eu bati um papo muito ontem sobre isso, é o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É o Estatuto do Índio, é a Lei Maria da Penha, são as normas que protegem basicamente os vulneráveis e as minorias, mas normas internas, normas que nós a criamos pelo nosso legislativo, porque quando a norma ela é produzida pela ONU ou pela OEA, é uma norma internacional, eu posso ter uma reserva pontual de aderência àquele texto, mas ela entra, não fomos nós que produzimos, né? Num critério de conveniência e oportunidade, o presidente da República encaminha aquilo para a Câmara dos Deputados e pede a incorporação, e aí o Congresso vai emitir também, dentro da sua conveniência e oportunidade, um decreto legislativo de incorporação, volta para o presidente, para ele produzir um decreto executivo. Então tem essa diferença técnica entre direitos humanos e direitos humanos fundamentais. E já que falamos, e o direito humanitário, ele vai para a questão da guerra, né, das convenções de Genebra, de comportamentos de guerra. Né? Os alunos sempre perguntam assim, poxa, mas não é um vale-tudo? Não é um vale-tudo. Você tem regras publicadas internacionalmente, né? Você tem responsabilidade em relação aos presos de guerra, a sua atuação de guerra. Eu gosto de dar um exemplo sempre nas aulas, assim, que hoje a tecnologia da guerra, se houver, dificilmente vai ver o exemplo que eu estou, mas eu pego oriundo da Primeira e da Segunda Guerra. Então, um combatente, um militar defendendo lá alguma questão em salto de paraquedas. Então, ele saltando. Você não pode abater em combate um paraquedista em salto. É proibido pela Convenção Internacional de Genebra. Não é um vale-tudo, não é um tiro ao alvo, né? Então seria só em solo, porque ele estaria numa posição desproporcional de defesa em quem está atacando ali, pegando um conceito de defesa do consumidor, ele seria hipossuficiente mesmo, né? Ele está ali conduzindo apenas o seu paraquedas para poder fazer uma aterrissagem. Então você tem normas de direito de guerra, mas não tem o porquê de nós estudarmos isso. Eu vejo que é uma coisa muito distante da realidade prática, entendeu? Uma curiosidade, deu o exemplo do paraquedista que não está em solo. Na prática, eu não tenho esse conhecimento, na prática, isso era respeitado nas guerras? Ah, muitos foram. Então, na Primeira Guerra a gente não falava em muitas regras, né? A Primeira Guerra, ou a única guerra, porque não era a primeira, só tinha ela, né? Então, de 14 a 18, é uma questão que foi muito diferente. Quando surge, então, a Segunda Guerra em 39, a gente tem um holocausto, a gente não tem respeito a nada, né? Eu falo o seguinte, eu não sou historiador, mas acabo tendo uma obrigação de saber o mínimo disso quando a gente passa na evolução histórica dos direitos humanos. A Primeira Guerra é o war, e aqui com perdão do trocadilho, mas o war jogo, é você conquistar território, é você avançar. Então você vê uma quantidade de baixas, que são os mortos em combate. Quando você vai para a Segunda Guerra, é surreal a diferença de números que os livros apresentam, mas dá uma diferença de milhões, né? É uma margem, é uma corda muito diferente. E você já não fala em baixas, você fala em mortes de civis, mortes de criança, de mulheres, de idosos. Então, assim, se houve algum tipo de respeito a um paraquedista em salto, poxa, mas não houve respeito nenhum em nada nos demais comportamentos, né, do que resultaram, então, na barbárie que todos nós conhecemos, minimamente, pelo menos, dos livros de história na formação escolar, né? Difícil falar, viu, Constantino, assim, se realmente houve uma obediência por salto, tal, eu não tenho esse histórico pormenorizado, né? Mas eu acredito que regra na Segunda Guerra, é difícil falar em regra, né? Então, não acredito que a banalidade do mal, buscando aqui a Hannah Arendt, é o que prevaleceu, entendeu? Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um dos expoentes nacionais hoje quando se fala de direitos humanos. A gente busca lá teu nome, você desponta como um dos profissionais aí de ponta em direitos humanos. Como é que direitos humanos você não teve na faculdade? Como é que surge na sua vida os direitos humanos? Isso é uma curiosidade, até para ficar... A gente tem muito jovem que nos assiste, muito aluno, até para ficar aquelas assim coisas... como legado. Não tem, aquelas coisas que não tem explicação, né? Eu comecei lecionando, como te falei, uma outra questão dentro da polícia de direito penal, crimes contra a administração pública, questão de lesão corporal, mas alguma coisa pontual como instrução, não um curso mesmo.
E eu, depois que eu te falei, eu fiz Damásio 2 anos seguidos. Eu fiz Damásio em 99 à noite, e no ano de 2000 eu fiquei afastado da polícia 1 ano, e eu fiz 1 ano de curso de manhã, e dali já realmente embalei de ser professor em vários locais. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, a gente acabou colocando aí no currículo 2, eu tenho 5 pós-graduações, eu sou um cara tão surtado com algumas coisas na área de direitos humanos, e a gente fala isso daqui a pouquinho, com a falta de oportunidade de estudo nesse sentido, né? Até se você puder, para não esquecer, para eu te falar dessa formação em direitos humanos. E aí nós tivemos uma corrida, eu e alguns amigos, a gente fazer uma pós-graduação, porque era um requisito mínimo para você poder lecionar. Né? Você não poderia lecionar numa instituição de ensino superior se você não tivesse uma pós-graduação. Então nós fizemos uma pós-graduação, quando digo nós é porque uma panelinha nossa que de amizade de longa data até hoje, e aí com o tempo a pós-graduação ela foi, não sei se o termo seria isso, mas popularizando, era uma coisa elitizada, você fala assim, eu sou pós-graduado, né? Aí a coisa começou, não é banalizar, né? Tá cheio de pós-graduação que é melhor até do que algum mestrado. Mas as faculdades começaram a exigir o quê? Após estrito senso. Então, vamos correr atrás, e horário, e bolso, né? E o que paga, não consegue passar numa pública, se for o caso. E eu fui fazer, então, uma pós-graduação, um mestrado, uma pós-graduação em estrito senso em direitos difusos, que tem toda essa transversalidade de direitos humanos, de meio ambiente, os difusos em si, até de consumidor. E o meu primeiro crédito que eu fui ver é direitos humanos, 2005, acho que por aí, 2005, 2006. Meu primeiro crédito foi em direitos humanos. E o professor, maravilhoso, falo aqui dele com muito carinho, o professor Eduardo Dias, são todos professores da PUC aqui de São Paulo, e o Eduardo Dias, ele falou assim, vocês vão ler aqui de cara. Vão fazer um fichamento de ponta a ponta, pega aquele livro, tudo a 900 folhas de afirmação histórica dos direitos humanos, eu tenho até aqui na minha biblioteca, e eu comecei a ler. Né? Você tinha um prazo de apresentar, as aulas eram 2 vezes por semana, do primeiro crédito, e eu comecei fichamento mesmo, ler. É um livro, não recomendo, nossa, jamais recomendo para quem quer estudar direitos humanos de cara, o livro do professor Fábio Conde Comparado, porque é um livro pesado. Eu falei, nossa, é difícil, de um linguajar muito rebuscado, né? A gente pode até depois falar sobre leitura, o que é interessante nisso. E aí eu tinha aula no cursinho, eu já lecionava em um monte de cursinho, né? E eu tinha aula em cursinho, e eu estava com esse livro na mão, porque ele ficava, eu brinco muito com os alunos, é uma aquisição de conhecimento axilar, né? Você pega, eu estou até aqui com o livro que o Fernando Capês me deu recentemente, você pega o livro, põe debaixo do braço e você acha que você vai ali fazer uma sucção automática direto. Ele vai andando com você. E o meu livro, eu te mostro. Oxa, quem dera. E o meu livro do Fábio, que eu fui trocando por causa das edições de atualização, mas o meu livro do Fábio Conde Comparato, ele era esse primeiro exemplar encapado com aquele papel, que encapa livro de criança e adolescente nas escolas, me fugiu até o nome agora, né? Ele fica brilhante, mas ele protege, e ele andava debaixo do... Papel contact? Papel contact. E ele andava debaixo ali, e aí eu passei na sala da minha coordenadora, e eu estava lecionando num cursinho que o viés dele era a área fiscal. Isso é muito diferente, né? Não dá para você falar de uma prova de direito constitucional para a área jurídica e para a área fiscal, né? O mundo da área fiscal é muito mais difícil, é de um detalhe, né? E é interessante que você, já volto para falar do livro, mas é que eu lembrei disso, você vê uns autores da área fiscal, você fala assim, eu nunca ouvi falar nesse cara, mas o cara é renomado na área fiscal, são normalmente auditores, às vezes eles são professores de direito e sequer são formados em direito, a maioria engenheiro e tal, e eu estava nesse mundo de área fiscal. E aí o que aconteceu? A primeira turma de Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, se não me falha a memória, era de 2005 ou 2006. Ela coincide justamente com essa questão. E a minha coordenadora olhou para mim, viu que eu estava com o livro na mão, um monte de coisa, falou, esse livro aí. Ela me chamava de Fredu. Fredu, o que é esse livro aí? Eu falei, Via, aqui é Direitos Humanos lá do mestrado. Você é o cara que vai dar direitos humanos. E ali, eu nem imaginava, e o Estado de São Paulo foi muito retardado, de atraso mesmo na implantação das defensorias públicas, né? Todos os estados, a maioria, acho que um ou outro, só voltavam assim, com certeza, Constantino, mais de 20 estados já tinha defensoria pública. Mas eu estava no meio fiscal, né? Eu estava de concurso fiscal, auditor fiscal, Receita Federal e tal. E aí eu falei assim, Vi, eu abraço, meu Deus do céu, quando eu vi o edital
o edital mais rebuscado que tem é para a Defensoria Pública de tudo em direitos humanos no Brasil, né? Seja estadual, seja na advocacia, na Defensoria Pública da União. Aí eu comecei a olhar, eu falei assim, mas eu tinha muito tempo já de sala de aula. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas não dá tempo de eu dominar isso aqui. E eu não tinha esse cabedal, além daquele livro, além dos fichamentos, e foi uma coisa sem opção ali dentro do cursinho. É o nosso casting, é quem está ali. E eu aceitei, eu entrei de cabeça, eu sobrevivi, era a primeira turma, sobrevivi, aprendi a lição, né, de você entrar numa turma, sala de aula que todo mundo é formado em direito e já tem essa experiência, mas foi assim, para mim, ali foi o divisor de águas, né, tanto é que durante o meu mestrado, eu acabei fazendo, junto com o mestrado, 2 pós-graduações em Direitos Humanos. Eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos na Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que eu lembro, não estou exagerando, acho que entraram 70 e poucos alunos num processo seletivo deles lá, só formaram 22. Eu nunca vi falar de pós-graduação que reprova. E foi 1 ano e meio. Então, foi uma pós que ela ficou mais puxada. Eu lembro que eu tranquei o meu mestrado, acho que 1 semestre, porque ela ficou mais puxada que o meu próprio mestrado. E depois eu acabei fazendo em seguida uma pós-graduação, que são escolas muito tradicionais, na Escola de Sociologia e Política, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É uma escola mais à esquerda, a falecida Ruth Cardoso, do presidente Fernando Henrique, tinha participação lá de aula, de palestra, o ex-ministro, né, foi meu professor até no Damásio, o José Eduardo Martins Cardoso. Eu lembro que quem abriu o curso teve aula com o José Eduardo. Fantástico. Um dos melhores professores de direito administrativo. Gente bonita. E aí, pô, fantástico. Então era ele e o Capês, assim, né, dessa loucura de dar aula. E aí eu acabei, então, aí pegando uma casca de direitos humanos, começando realmente a estudar e a entender essa bibliografia, que é outra coisa para a gente bater um papo de direitos humanos, não a minha própria, mas num país. E pasme, né, eu depois de tudo isso, eu acabei agora, a questão de 1 mês, uma outra pós-graduação, mesmo eu tenho hoje já 2 mestrados, uma outra pós-graduação em direitos humanos, que eu até no meu currículo gosto de chamar de direitos humanos aplicado, porque foi uma pós coordenada pelo professor Caio Paiva, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele estava em Campinas, quando ele estava na Defensoria Pública da União, e a gente foi lá, tomamos um café, trocamos obras, e ele me chamou até para dar aula na pós, e eu falei, olha, você vai ficar sem graça se eu te falar que eu quero fazer a pós? Ele falou, pelo amor de Deus, mas você tem... Eu falei, não, porque eu tenho certeza que depois de 10 anos, você veio nessa batida de aula, eu vou aprender. Constantino, confesso a você, maravilhosa a pós, eu gravei um vídeo para ele, falou, olha, talvez eu como seu aluno seja uma coisa, eu falei, olha, eu tenho mais de 20 obras escritas, eu dou aula há tantos anos, mas uma pós para quem quiser entender direitos humanos na prática. É uma coisa que realmente, assim, eu não tive nas outras 2 pós. É você estudar realmente Corte Interamericana, Comissão Interamericana, é você estudar a fundo. Então, assim, eu fiz agora tem 1 mês que eu terminei, 1 ano, uma pós-graduação pelo curso SEI, não estou fazendo propaganda aqui do Caio, mas assim, foi uma forma... Hoje é muito raro você ter uma pós-graduação, um curso de direitos humanos. Muito raro, muito raro. E essa foi a dificuldade. Então, eu fui criando essa casca. O mercado editorial foi abrindo, né? Eu saí do cursinho A, B ou C, eu consegui, que era o meu sonho, então, ser professor do Damásio, eu fui professor do Damásio de Direitos Humanos durante anos. Então, assim, aquele professor que eu venerava, eu lembro que eu cheguei uma vez à sala dos professores para o doutor Carlos Juvenal, eu falei assim, professor, preciso conversar um negócio para o senhor. O senhor foi meu aluno. Ele falou, não, Frederico, eu fui aluno de muito... Eu falei assim, professor, mas assim, tipo... Eu amo o senhor, porque eu falei, o senhor para mim é uma referência. Porra, ele me deu um abraço, ele foi tão humilde, eu me via tão longe em 99, em 2000 dele, né? E passados aí, acho que eu cheguei no Damásio em 2013, 2014. Então, assim, poxa, André Stefan, todo o pessoal que me deu aula. Então, assim, para mim foi uma glória. E aí sim, aí vai abrindo, né? Vai abrindo portas. Você entra numa roda, né, de mercado editorial, um convida, outro convida, vai para uma entrevista, vai para um vídeo. E hoje isso é muito comum por causa da pandemia. Mas se você voltar, se você pesquisar lá meu nome, eu tenho aula gravada pelo extinto R2 Direito. Constantino, não vou exagerar. Deve ter aula minha gravada aí no YouTube de 20 anos atrás. Eu não tinha um fio de cabelo branco. Eu não tinha um fio de cabelo branco. É só olhar, falando sério. Então, assim, vai passando. E aí você vai criando, né,
essa marca na área de direitos humanos, né? Eu estou montando uma página minha, que é Professor Frederico Afonso Direitos Humanos, algo assim, tem a página já lá, mas puta, leva tempo, ou você contrata alguém ou vai gota a gota, né? Mas eu quero realmente construir alguma coisa assim, de consulta mesmo, de acesso, para as pessoas que gostam, porque não é fácil você estudar direitos humanos no Brasil. Legal. Você falou de Damásio, acabei de lembrar que o Scalercio pediu para eu te mandar um abraço. Meu, juiz fera, área trabalhista um fera. Poxa, tá dado um abraço, um irmãozão, você entendeu? Poxa, a gente conviveu tanto. Ele, o Leone, o professor Leone, antes de entrar no Damásio, já era meu parceiro em tanta data, e é o que fica, é isso aí que é legal, poxa, E essa tecnologia agora de pandemia, ou talvez tinha essa tecnologia, a gente não usava, né? Eu dei uma palestra agora, tem uns 2 meses, para a OAB do Acre. Eu lembro, comentei, não sei para quem que eu falei para minha mãe, falei assim, olha, eu preciso dar uma palestra lá no Acre. E como é longe de quem está aqui em São Paulo, as pessoas até esquecem. Mas quando que é a palestra? Tipo assim, você tem que ir 1 ano antes, 1 mês. Eu falei, não, é agora à noite e tal. E é fantástico, uns 700, 800 pessoas. Então, assim, poxa, aproxima, distanciou algumas coisas, mas possibilitou de você bater um papo de uma forma, assim, né, leve com todo mundo, de forma muito tranquila, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, né? Que é o que eu acabei começando essas lives. Estava conversando com um amigo que tem um jornal aqui na Granja Viana, onde eu moro. Cara, vamos fazer live, tal, você faz pelo jornal. Falei, tá bom, vamos começar. Mas aí eu falei, fazer 1, 2. Aí fiz a primeira, fiz a segunda. Falei, vamos fazer mais. Falei, cara, sei lá, tá bom. Aí comecei a fazer, cara. Hoje a gente está fazendo, hoje é a 54ª, são 54 toda semana. Se não tivesse pandemia, jamais eu teria achado que eu tenho tempo de parar toda quarta-feira. Jamais eu imaginaria que eu teria convidados, e a gente tem vários para frente, convidados do seu gabarito, e criar uma marca de um programa. Isso é reflexo, óbvio que a pandemia tem tudo de ruim que a gente já sabe, mas traz essas coisas boas. Falando nisso, direitos humanos. Como é que é direitos humanos hoje nas faculdades, nos concursos, na política? Assim, você fala muito desse distanciamento dos direitos humanos, da gente ter acesso, mencionando a tua página. Como é que é isso? Hoje nas faculdades já existe direitos humanos de verdade, bem lecionado, bem aplicado, ou a gente continua falando en passant de direitos humanos? É difícil você generalizar, né? A gente tem mais de 1000 escolas, né? As pessoas falam, não é bem assim, é bem assim, sim. O Brasil tem o maior número de faculdades de direito do mundo, né? Se você somar todas as faculdades de direito do mundo, não dá o número de faculdades que tem no Brasil, então é difícil de você generalizar. Eu achava que com o provimento da OAB fosse mudar o comportamento, né? Algumas matérias foram se perdendo, como medicina legal, direito romano, se voltar muito lá atrás, talvez latim, foi perdendo, foi indo embora, né? E eu achei que o direitos humanos, se ele viesse, quando veio, olha, eu falo talvez até inocentemente, eu achei que ele viesse numa força, como é a prova de ética, que na minha época era uma prova, não era uma prova difícil, mas era um carro-chefe, como era o constitucional, o administrativo, não eram as matérias menores, traçando no paralelo da prova de 100 questões. E eu achei que isso fosse fazer uma mudança de comportamento nas faculdades. Eu achei que as faculdades fossem realmente adotar, então, uma cadeira autônoma de fato. O que eu vi de inúmeras faculdades que eu passei como professor e de outras que eu fui convidado, inclusive aí na Granja várias vezes, na Mário Schomber, né, na FMS, tem um carinho enorme para essa faculdade, e eu percebi que variava muito. Daquelas que não tinha como cadeira autônoma e ela estava no meio, o que não é errado, de direito internacional público. Daquelas que se misturavam com filosofia do direito, com sociologia do direito, e daquelas que acabam matando ali um semestre de direito constitucional e você punha noções de direitos humanos, né? A grande verdade é que isso ficava muito na mão, para quem tinha essa liberdade, do coordenador do curso, né? Aquele que tinha essa liberdade de manusear. Quando eu entrei na graduação, puxa, agora eu já nem me lembro quando, né? Mas quando eu entrei na graduação, sei lá, acho 2007, 2008, eu entrei lecionando. Você entra porque é o que dá. Para quem não conhece o mercado, e é um mercado, infelizmente, isso. Para quem não conhece a vida do docente, é assim, se ele é um cara estrelar, ele já não está ali dando aula pontual, vai ser muito difícil, né? O
Claro, a não ser nas faculdades mais renomadas. Mas eu lembro que acho que eu comecei a dar aula de processo penal, e aí eu fui cavucando com a coordenadora, e ela tinha uma liberdade na grade do 10º semestre. Eu lembro que foi a primeira questão que eu consegui levar para a Anhanguera Educacional. E já conto, olha que louco que aconteceu depois. E ela me deu a liberdade e eu criei, então, um semestre de Direitos Humanos para o 10º semestre, que não caía na OAB ainda. Então, é antes de 2009. Então, puta, é difícil, porque o cara já com o saco cheio, sexta-feira, ele não quer, e eu sempre fui um cara rigoroso nesse sentido, de fazer chamada, eu nunca gostei de passar lista, e o cara, pô, não tá ensinando, isso não cai na UAB, eu já passei na UAB, tipo, o cara no 9º semestre já tinha passado, pra que eu tenho isso? Então foi uma prova de fogo, puta, mas quis o destino depois de alguns anos, de eu ser o responsável de direitos humanos na Anhanguera no país todo por meio do AVA, que é um aplicativo de aula virtual, que você gravava direitos humanos não só para a faculdade de Direito, mas para todos os cursos da Anhanguera Educacional que tinha alguma questão envolvida. Então eu já dei aula de direitos humanos para contabilidade, eu dei aula de direitos humanos para enfermagem, eu dei aula... Então assim, eu comecei com aquele embriãozinho e depois a coisa aumentou muito. Você vê de tudo. Assim, eu acho que a escola mais tradicional em termos de direitos humanos ainda é a PUC, talvez pela Flávia Piovesan, pela professora Maria Garcia também. Então eu vejo assim, mas é difícil falar de umas faculdades ou outra. Como no exame atual de ordem só caem 3 questões, o aluno inocentemente ele vai deixando as matérias menores. 3 questões de ambiental, 3 questões de ECA, 3 questões de direitos humanos, aí o cara soma tudo, eu já fiz essa conta, já escrevi sobre isso, é metade da prova. Metade da prova hoje no exame de ordem, metade da prova é das matérias menores somadas. E uma questão de constitucional vale o mesmo do que uma questão de humanos, né? Isso em exame de ordem que deu essa arrebentada no final de semana, como de costume. Mas, assim, quando você vai para uma esfera de concurso público, isso varia demais, demais, demais. Ou seja, defensoria pública, se fizesse uma analogia assim, do corpo humano, defensoria pública estuda direitos humanos do fundo da dissecação de um coração, enquanto direitos humanos, por exemplo, para o Ministério Público, estuda a unha. É mais ou menos essa distância surreal, né? Eu escrevo para cursinho hoje, um cursinho, eu escrevo para o GRAM em Brasília, um cursinho enorme, o GRAM Cursos, e eu escrevo direitos humanos. Então eu sempre falo assim, foi uma questão que eles gostaram, eles adotaram o que eu propus, de realmente assim, olha, quando você falar de algumas carreiras, eu preciso falar separado. Não dá para eu colocar, porque é muito, assim, não é o pequeno, o médio, o grande, é tipo o pequeno, gigante, o inexistente gigante, então o edital ele é muito diferente. Mas tudo isso eu vou responder agora para a gente tentar enxergar. É a falta de identidade generalizada que você tem de direitos humanos no Brasil. Seja na graduação, seja no exame de ordem, seja no mercado editorial. Então você tem uma carência muito grande nessa área ainda. Seja para eu fazer um curso, eu tô fazendo um curso, eu falo, mas por que você está fazendo um curso? Eu não sei, acho que eu sou doente, porque eu gosto. Eu vi lá um curso do IPD, do ministro Gilmar Mendes, e apareceu para mim, não sei por que eu recebi isso lá, Direitos Humanos e Segurança Pública. E aí eu cliquei, fiz a inscrição, e eu estava chegando em casa ontem, e ouvindo no celular, porque é online e tal. A minha mulher falou assim, o que você está ouvindo aí de Direitos Humanos? Eu falei, como que custa? Fazendo curso, ela não sabe isso aí? Mas é sempre bom ouvir alguém que tenha coragem de falar alguma coisa. E o curso estava bombando, é um curso a semana toda e tal. E, então, assim, mas não tem outra. A professora Thaís, ontem, que foi a palestrante, ela falou, olha, como é difícil de ter pessoas que querem falar sobre isso, né? Não só sobre direitos humanos. E que não pode ser muito enviesado, porque direitos humanos também, se eu levar só para a área de ideológica, que hoje ficou tudo isso, ou você é do lado A ou do lado B, ou você não existe, e aí ficou difícil também. Mas eu falo, é uma matéria é um ramo do direito muito rebuscado, é um ramo do direito com muito detalhe. Quando você vai a um cursinho e você vai lecionar constitucional e administrativo, que são matérias que eu leciono, o aluno ali ele vai relembrar, ele tem a noção, por mais que ele tenha dado aquela chegadinha na padaria e no boteco na hora da aula, ele tem uma noção. Quando você vai falar de direitos humanos, é o nosso caso, Constantino. Nós não tivemos. Então, muitas vezes, o cara levanta a mão e fala assim, professor, eu nunca tive. Então, eu não posso vir com aquela velocidade louca, padrão Zé Eduardo, padrão Fernando Capês, que me amoldaram com direitos humanos. Às vezes eu tenho que desenhar e descer 1, 2 degraus para a pessoa entender realmente, porque ele não teve, não tem livro. Então,
essa falta de identidade ainda ela é generalizada em nosso país, não tenha dúvida disso. Para quem gosta e para quem quer estudar direitos humanos, o que você indica? Qual o caminho? Olha, eu acho que é assim. A primeira pergunta que eu faria para ele é o seguinte: para que ele quer estudar direitos humanos? Então, ele quer estudar direitos humanos para passar em algum concurso público? Ele quer estudar direitos humanos para trabalhar em alguma ONG, em alguma entidade de classe, nesse sentido? Ele quer estudar direitos humanos para advogar, né? Varia muito mesmo do objetivo. Concurso público, eu diria que é o mais difícil e menos difícil ao mesmo tempo. Menos difícil porque ele tem um edital, ele sabe o que ele tem que estudar. Ponto final. Ele vai pegar aquele edital, ele vai dissecar, você tem referências bibliográficas dentro do próprio edital, então aí ele vai aprender. Mas a pessoa quer aprender direitos humanos, porque uma coisa é a pessoa estudar direitos humanos para passar, outra coisa é a pessoa aprender direitos humanos. A pessoa, professor, eu só quero passar. Não interessa, aí como é que eu faço para passar? Então, que é a grande briga de professor de cursinho, de professor de graduação. Eu sofri muito quando eu fui para graduação, com mais de 10 anos de cursinho, aquele esquema que você dá 1 ano e 1 semana. Então, assim, para ele aprender direitos humanos. Então, alguns livros, para ele ter o mínimo, eu creio, assim, eu brinquei, né, do livro do professor Fábio Conde Comparato, mas realmente não é uma recomendação inicial. Eu acredito que a Flávia Pelvezan foi uma que abriu esse mercado de uma forma forte. O Hélio, o falecido Hélio Bicudo, tem o livro. Eu acho que eu devo ter todos os livros de direitos humanos que existem no Brasil. Eu sou meio obcecado com isso aí, mesmo que o livro não seja bom, eu sempre fico pesquisando, eu vou, compro. Quando começou, estava até virada a câmera ali, eu tenho uma prateleira, eu não sei te falar quantos livros de direitos humanos eu tenho uns 300, só de direitos humanos. Então tem livro de direitos humanos que não é de direitos humanos. Eu falo, como assim? Então, por exemplo, eu tenho obras aqui assim, ó, a execução penal à luz dos direitos humanos. O processo penal e os direitos humanos. Os direitos das mulheres e os direitos humanos. Então, assim, a tal da transversalidade, mas ela é um rodo que ela passa em tudo. Em tudo. Eu consigo, se eu falo em direitos humanos como proteção da espécie humana e aquilo que o cerca, eu pego qualquer coisa. Eu pego o direito tributário e os direitos humanos. Recebi um convite ontem do nosso amigo Wilson, lá do Portal Juristas, ele falou, eu falei com o Stan, passou seu telefone, puta, grande amigo, ele falou, Frederico, eu quero que você dê uma palestra para mim em outubro da Lei de Proteção de Dados e os Direitos Humanos. Direitos humanos servem para tudo. Então eu preciso saber qual é o foco. Eu diria o seguinte, para a pessoa que, nunca estudei isso, agora eu fiquei curioso, eu quero estudar. Olha, eu começaria com um livro básico da professora Flávia Pelvezan. Né, para ele dar uma lida, é um linguajar que não é rebuscado, é uma professora que atua. Então, se pegar um livro dela, da editora Saraiva, o que foi, se não me engano, a primeira questão que foi a dissertação dela do mestrado. Então, assim, começaria. Eu gosto muito do livro do professor Carlos Vaz, que é defensor público aqui no estado de São Paulo, chama Direitos Humanos Contemporâneos. Diferentemente dos outros ramos de direito, da editora Malheiros, inclusive muito parecida, é a mesma editora, daquele clássico do Elementos de Direito Constitucional do Michel Temer, é daquele mesmo tamanho. É uma questão interessante, que, ao contrário dos outros ramos, que tem uma atualização, igual o carro, ano, modelo, ano, modelo, ano, modelo, ano, modelo. Em direitos humanos você não tem. Em direitos humanos, você tem pouca atualização de fato. As atualizações que vão se dar nos livros de direitos humanos, minhas obras acabam sendo atualizadas todo ano porque elas são vinculadas a concursos públicos e exame de ordem. Mas se eu falar para você de teoria, a última atualização que eu tenho é a incorporação do Tratado de Marrakech. Eu não tenho mais nenhuma inovação. Vai ter uma agora que está para ser assinada, que é a Convenção Interamericana de Proteção aos Idosos. Ela é de fevereiro agora de 2021 e ainda não foi, o Brasil ainda não a incorporou. Mas você passa anos sem você ter uma atualização. O que é uma atualização? Ao contrário dos outros ramos do direito, uma inovação normativa. Por quê? Porque a fonte é ONU, OEA. Então, se não incorporou nada, então você encontra ali, você fala, esse livro tem tantos anos. Você pega o meu da coleção das primeiras da Método de Direitos Humanos Fundamentais de 2015. Que teria hoje diferença, controle de convencionalidade, foi uma questão nova, que nem é nova. O controle de convencionalidade é de 2006, mas no Brasil começou a ter essa aderência depois que o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF do CNJ,
e ele fez uma carta de intenções, e aí começaram alguns casos, em primeira instância, em relação ao crime do desacato. Essa foi uma inovação prática que o STJ enterrou, deu uma pá de cal depois na terceira sessão, né? A sexta, se não me engano, a quinta ou a sexta turma tinha falado, não, é inconvencional, não é crime, foi revogado tacitamente pela liberdade de expressão da Convenção Americana. Aí a terceira sessão foi, olha, eu fui capa na carta forense na época disso e destruí. Falei, ó, o Brasil ele brinca muitas vezes dessa questão de direitos humanos. Então, assim, ele precisa saber onde tatear, né? Então, um livro do Carlos Veiz, pô, é um livro menor, é igual o livro do Michel Temer, de Elementos de Direito Constitucional, é um clássico aquilo lá. Então, pô, pode pegar, ele pode ler, ele não vai ter um ataque, né? E aí, quando ele for amadurecendo, ele pode realmente ir para essas obras mais rebuscadas, como a obra, por exemplo, do professor Fábio Conder Comparato, né? E aí você começa a estudar, você começa a estudar ONU especificamente, OEA especificamente, ele vai abrindo o leque, por óbvio, né? Ele, como voltando aqui ao corpo humano, ele começou a estudar a unha, e o cara vai estudando o braço, vai estudando o corpo todo, você vai abrindo, vai aprofundando, vai comprando livro, vai vendo, é legal, mas é ainda algo não desbravado, eu confesso, não desbravado. Tem muito campo para todo mundo. Ainda, muito campo. Legal. Tem. Aproveitar, mandar um abraço para a doutora Thaís Passo, está lá na Nova Zelândia. Não vai voltar mais não, louco, Thaís. Que legal. Ela não volta não, fica aí. Está na Nova Zelândia, não volta não, todo mundo vacinado, fica aí mesmo. Valeu. Vamos lá, vamos tentar entrar um pouco na coisa mais prática. Ensino de direitos humanos nas corporações da polícia, nas corporações policiais, ele existe hoje? Ele é mais forte? Ele ficou para trás? Como é que é essa questão? Ele existe, existe em todas as polícias. Um dos últimos livros... Eu tenho mais de 20 obras publicadas e a grande maioria, maciça, é da área de direitos humanos. Então eu tenho uma obra de direito constitucional que acabou indo para a área de segurança pública, porque foram os 30 anos da Constituição Federal, então a Forense me pediu para eu comentar sobre o capítulo de segurança pública. Então é uma obra de direito constitucional da segurança pública. Lançamos agora da nova lei de licitações, eu dei aula de direito administrativo toda a vida, falei um pouquinho das exceções ao dever de licitar. Quando vai falar dessas questões de direitos humanos, de obra, de tudo, então o que acontece? Você tem essa ideia do direito. Numa das últimas obras eu publiquei e eu pesquisei do ensino de direito em todas as polícias, da polícia militar praticamente. Então, é uma das obras que eu sou organizador pelo Clube do Livro. Agora, é uma obra que tem, sei lá, 7, 8 meses. Eu até disponibilizo, os autores autorizaram, a gente não teve arrecadação, o intuito não foi esse. E eu fiz uma pesquisa da ideia de direitos humanos nessas obras, nessas polícias, né? Então, de um modo geral, o Estado de São Paulo ainda é o carro-chefe, né? Quando eu falo ainda, porque isso pode mudar. Ainda somos o carro-chefe. Tem, se eu não me engano, de junho ou julho de 2019, a ciência policial, ela foi, julho de 2020, do ano passado. A ciência policial foi autorizada pelo MEC como um estudo de um ramo dentro da plataforma Lattes, como um estudo científico, né? Até então, quando você fala em direitos humanos nas polícias, ela vinha muito da ciência jurídica. Estamos no Estado de Direito, não posso virar as costas. Uma questão que eu brigo muito para mudar, e a gente conseguiu mudar bastante aqui no Estado de São Paulo, é eu fazer uma mutação da ciência jurídica para a ciência policial. Ou seja, de eu deixar de lidar de direitos humanos como ramo do direito internacional público e começar a lidar de direitos humanos como ramo da ciência policial. Ou seja, como eu acabei de falar, né, você tem lá a execução penal à luz dos direitos humanos, então eu preciso falar da ciência policial à luz dos direitos humanos. Hoje aqui no Estado de São Paulo eu sou suspeito para falar, chefia a divisão, chefia o departamento, continuo professor de direitos humanos nos cursos de formação, a nossa carga ela é enorme, evoluiu muito, conseguimos nos últimos anos cortar algumas coisas que eu não achava interessante, isso não sou eu, não tenho essa autonomia, mas são propostas provocando essa mutação, por exemplo, estudar muito filosofia dos direitos humanos, você voltar lá para Cícero, Aristóteles, pô, legal, mas eu não vejo praticidade na atividade policial. Hoje a gente discute muito estudo de caso, muito.
estudo de caso, né? Então você tem os paradigmas, você tem que ver a evolução. Eu lembro que quando eu lecionava no bacharelado, quando eu lecionava na academia de polícia, o primeiro Tropa de Elite que estava sendo pirateado, lançado, eu consegui a autorização da época do comandante da escola e eu passei, e nós assistimos o Tropa de Elite 1 sob a luz dos direitos humanos. Os alunos não gostaram muito, porque a cada momento eu paralisava e mostrava as violações que estavam ocorrendo, e eu acho que a diferença é essa, né? Não adianta eu ministrar aqui normas, eu ministrar apenas e tão somente os direitos da Comissão Americana sobre os Direitos Humanos, porque não tem sentido de praticidade isso. Eu preciso pegar aquela essência, nós lançamos agora aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora não, já tem alguns meses, a Declaração Universal dos Direitos Humanos prática. Ou seja, nós pegamos, era a minha equipe, nós pegamos os 30 artigos e vamos dar uma praticidade isso à ciência policial. Isso é o que eu vejo como utilidade e praticidade de direitos humanos, né? É mais ou menos aquilo que a gente se questionava, talvez, quando adolescente, para que eu vou usar isso na minha vida adulta? Então, aquele que é o aluno policial, aquele que está em formação para ser um policial, ele tem que enxergar a praticidade daquilo que ele está aprendendo para o exercício futura da sua atividade policial. Então, nós temos uma carga enorme, uma carga que é atualizada anualmente, que muda, que tem proposta. Então, nós mudamos do bacharelado, trouxemos os casos delicados que devem ser discutidos para os futuros comandantes. Assim, dessa mudança, desse aceite da nossa sugestão, eu fiquei muito feliz, mas é um longo caminho, viu? Não dá para você sentar e achar que você tá na calmaria, porque não tá. É uma turbulência eterna essa matéria. As pessoas entendem que até o Guilherme Nucci, ele tem uma obra que fala segurança pública versus direitos humanos. Eu dei aula com o Nucci lá no Damásio, desembargador nosso aqui no TJ de São Paulo. Não concordo com a capa dele, são direitos humanos e segurança pública, né? De mãos dadas, a polícia, e aqui não dá para falar de todas as polícias, mas a polícia que está na rua, a polícia que está primitiva, a polícia que aparece é a polícia militar. A polícia militar, ela tem que ser a maior promotora e educadora de direitos humanos e cidadania. E não é o simples, aqui o simples entre aspas, atravessar de uma idosa na faixa de pedestre, né? Ou você respeitar, você fiscalizar, você cumprir as leis, você dar o exemplo, você proteger patrimônio, você proteger o meio ambiente. Isso é você exercer direitos humanos na prática, né? Isso é você, no linguajar de hoje, isso é você exercer direitos humanos na raiz. Nada adianta eu ficar falando aqui de controle de convencionalidade, da composição da Corte Interamericana, que o comissionário da Comissão Interamericana tem um mandato de tantos anos, renovado por tantos anos. Isso aí é para cursinho, isso aí é para quem precisa passar em determinado tipo de prova, e ele vai para uma decoreba. Direitos humanos na prática, você dá praticidade, é você enxergar direitos humanos, que eu falo muito de PPP, que eu chamo de direitos humanos sociais. E o PPP é linguajar de cursinho, mas é preto, pobre e periferia, né? Então, se você estudar e você trazer para si minorias e vulneráveis, claro, criança, idosos, mulheres, afrodescendentes, índios, LGBTQIA+, deficientes físicos, pessoas em situação de rua. Hoje você vai ampliando esse leque, sem terra, sem teto e por aí vai, né? Essas pessoas precisam de um carinho, de uma atenção maior, seja ela minoria e vulnerável. Falei bastante isso ontem lá na Jovem Pan, falei na TV Alesp em relação aos idosos. Eu enxergo que os direitos humanos têm que caminhar nessa praticidade. Aí sim ele vai fazer a diferença. Porque falar por falar, fazer por falar, e não acontecer um resultado de mudança comportamental, eu acho que perdermos tempo, né? Eu enxergo direitos humanos como uma mudança de comportamento, eu enxergo direitos humanos como uma atenção a quem precisa, né? E como uma mudança. Eu falei hoje, falei ontem, não adianta você inchar de lei. Lei não resolve. Lei não faz prevenção, né? Precisa fazer uma lei e tal. Não, mas se fizesse uma lei, então a gente não tinha mais feminicídio. Ué, fez uma lei, 3 agravantes lá do Código Penal. Falei ontem isso. Então, se você tem o Estatuto do Idoso, então você não tem 13 tipos penais, você não teria... Poxa, a gente agora em 2020 tem quase 90 mil denúncias de violência contra idosos. Então não tem. A lei ela vai endurecer uma pena, mas vai endurecer uma pena para aquele que, se for preso, se for denunciado
se for processado, se for condenado e se ele for cumprir a pena. Então eu tenho que passar por todo esse circo, é um circo mesmo, para ele chegar e poder cumprir essa pena. Então não adianta falar, eu tenho um artigo contra a redução da idade penal. Eu mostrei ali porque não serve, porque não vai adiantar nada. Eu sou contra a pena de morte, porque também não tem resultado, né? Então, assim, as pessoas acham, né? Vai ter o ladrão, o infrator da lei penal, ele vai se reunir e falar assim, olha, agora não pode, porque alterou a lei. O mundo que a pessoa está, não existe isso aí. Não faz prevenção geral. A gente tem que mudar o comportamento, a gente tem que mudar por meio da educação. Eu acho que eu tive o privilégio de dar noções de direitos humanos para o ensino médio. Tinha um colégio na Zona Sul de São Paulo, lembrei disso agora, cara, mas faz muitos anos. Tinha um colégio, eu não lembro como é que eu fui convidado, foi alguma palestra, vai surgindo assim, né? Mas tem muitos anos isso. E aí eles tinham um colégio na Zona Sul de São Paulo que chama Émilie de Villeneuve, um colégio classe alta, um colégio francês, e eles tinham, num semestre do terceiro ano do ensino médio, acho que na nossa época, terceiro colegial, matérias profissionalizantes. Então eles escolhiam, eram as 2 primeiras aulas de segunda-feira. Pô, eu vou te falar, Constantino, difícil, porque era a molecada de 16, 17, 18 anos, na segunda-feira, contando da balada do final de semana. Mas ele foi voluntário para ter noções de engenharia, para ter noções de medicina. E eu ficava surpreso porque o meu era apenas noções de direito, mas eu trazia comigo direitos humanos, trazia a Constituição Federal. Isso tinha que ser matéria obrigatória na formação escolar. Você sabe que a coisa ela é tão de ideologia, ela é tão enviesada hoje. O Fernando Haddad, quando era prefeito em São Paulo, e ele soltou um decreto que teria direitos humanos na formação escolar da competência ali, que era o ensino fundamental, tal, do que era a competência da prefeitura. E eu lembro que eu peguei na minha página, na fanpage do Facebook, e eu peguei apenas o decreto, recortei e colei o decreto. Eu fui destruído na minha página. Como é que pode um cara que era policial colocar não sei o que do PT? Eu não mencionei nada, eu peguei um decreto que eu acho muito legal, não sei qual é a executabilidade desse decreto hoje, e coloquei e falei assim, puxa, achei uma medida legal. Então assim, a patrulha, e isso, ó, basta ver quando o Fernando Haddad foi prefeito, então você já tem um bom tempo atrás. Então assim, eu acho que tem medidas que a gente tem que levar. Não tem sentido a pessoa não conhecer uma Constituição Federal. Eu estava nos 70 anos da Declaração Universal, eu tive a honra de dividir bancada numa palestra com a professora Maria Garcia, né? Ela estava falando dos 30 anos da Constituição Federal, então em 2018, e eu estava falando dos 70 anos da Declaração Universal, uma em outubro, outra em dezembro. E ela trouxe um exemplo, e eu acabei levando isso para mim. Ela falou que ela estava dando uma palestra para um público não jurídico, e ao término da palestra, uma pessoa aproximou dela e falou assim, professora, eu queria ver uma Constituição. Ela falou que nunca teve uma pergunta dessa, como assim queria ver uma Constituição? Ela falou assim, eu nunca vi. E era adulto, tá? Nunca vi, nunca peguei e tal. Então, assim, é a lei maior, pouco importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é arquiteto, mas é a lei que conduz. Então, essa lei, ela tinha que ser, tinha que ter, claro, a gente não precisa ter aula de processo legislativo, de controle de constitucionalidade, mas o básico da Constituição Federal, ele tinha que ter na formação escolar dele. Tinha que ser matéria obrigatória em todos os cursos superiores. Não interessa, noções de direito constitucional. Em todos. Né? Mas quem sabe alguém enxergue, o MEC enxerga, puxa, a gente tem um ministro lá que era o reitor, o vice-reitor do Mackenzie. Então, assim, alguém tem que enxergar. Eu acho que com isso, lá na frente, não estaremos mais aqui. Direitos humanos vai ter uma identidade técnica, que hoje é bagunçado. Caraca. É uma coisa espalhada, é bagunçado. Pô, que legal. O mundo é pequeno, né? A Thaís, lá da Nova Zelândia, está dizendo que quem te convidou para dar aula nesse colégio foi a sogra dela, Edna Proto, que era diretora do colégio. Que mundo pequeno, cara. Sensacional, tô surpreso, sensacional. Meu, fantástico. Mas, e olha, e eu falo que isso aí deve ter sido, mas isso tem mais de 20 anos. Tenho certeza que tem mais de 20 anos. É um colégio fantástico. O celular ainda era algo novo, então não eram todos, apesar dos alunos ali ser de classe alta, mas era um ou outro que tinha celular, porque se é hoje com o celular, você não tem conversa, porque o aluno ele tá mandando. Então nessa época era zum, falar, moçada, vamos diminuir, depois você conta quem você pegou quem no final de semana, porque era 16, 17 e 18 anos, aquele mais velho e tal.
Poxa, um abração, viu, Thaís? Obrigado aí por lembrar. Show de bola. Até se emocionou. Vamos lá. Está chegando ao final, já deu 1 hora, passa rápido, adorei. Como Mas eu assim? Já deu 1 hora? Vou segurar você mais 5 minutinhos. Posso? Vamos lá. Para a gente tentar Claro. dar um desfecho. Você falou agora há pouco dessa coisa de segurança pública e direitos humanos, segurança pública contra direitos humanos. Eu sempre ouço, eu não sou técnico nesse assunto, mas eu sempre ouço que tem uma dicotomia, que direitos humanos e segurança pública, direitos humanos e polícia, como água e óleo. Na verdade, não faz nenhum sentido isso, né? Quem que dissemina essas coisas? Ou faz sentido? Ou o resultado da violência policial passa pelo desconhecimento de direitos humanos? Eu estou criando um raciocínio muito distante da realidade? Eu penso assim, na verdade, não é quem dissemina. Eu entendo que a falta de identidade técnica da matéria, isso se dissemina por todo, né? Então, se você vai falar com um policial que talvez não teve a oportunidade de ter na sua formação direitos humanos, como eu não tive, fui ter depois, é capaz dele ter essa versão porque ele não sabe. Você tem uma falta de identidade na parte prática, porque é assim, ó. Quando a gente fala assim, tem uma ocorrência, por exemplo, sim, uma ocorrência qualquer sendo apresentada para a autoridade policial, e aí de repente você escuta falando assim, olha, lá vem o pessoal dos direitos humanos. A pergunta que eu faço é assim, quem que é esse pessoal dos direitos humanos? Que pessoal que é esse? Eles estão representando quem? Porque hoje você tem uma ideia técnica, eu estou escrevendo um livro agora sobre isso, que aquele que está no Estado, ele não tem que ter a própria proteção. Então, o que seria direitos humanos fora do Estado? Porque o maior violador de direitos humanos é o Estado, na omissão ou na ação. Quando é na ação, me desculpe o termo, é a grande cagada. Ele fez o que não deveria fazer. Na omissão, você vê todo dia. Você passa lá na esquina, você vê uma criança na mendicância, você vê um idoso numa praça lá deitado no chão. Então, é a omissão do poder público, né? Agora, quando você vê na ação, e quando você vê na ação, a ação que não deveria fazer, ela usualmente é uma ação oriunda das forças policiais. Então você ficou com essa versão. Eu diria que um dos grandes marcos disso, para esse desvirtuamento, foi a ação policial aqui no estado de São Paulo em outubro de 92. 2 de outubro de 92, a Polícia Militar, então, teve uma ação dentro da casa de detenção. Aquilo tomou uma roupagem realmente de divisor de águas, que direitos humanos seriam praticamente os atos contrários, e tão somente aos reclusos, vamos assim dizer, né? E o que não é, né? E você tem essa ideia que os direitos humanos não protegem os próprios agentes públicos ou, estrito sensu, os agentes policiais, porque ele é o próprio Estado e pela teoria do órgão, é o órgão que age, então ele tem a proteção do Estado, o que não é verdade. Eu estou agora concluindo um capítulo de um livro que eu estou colocando o policial como dentro da figura de minoria vulnerável, né? Um dos organizadores falou, puta, você vai ter essa coragem? Eu falei, não, vou demonstrar o porquê que o é. Então o que acontece? Você tem uma falta de identidade generalizada, a ponto do policial que não tem talvez o mínimo necessário, eu não falo pelo Estado de São Paulo, mas eu falo de modo genérico, que ele entende que são inimigos, quando na verdade é um ramo do direito, né? É igual quando a cadeia está virada, é um linguajar de rua, né? A cadeia está com rebelião. E aí o preso lá, ele pede assim, o preso ele pede o quinteto fantástico. Ele pede o juiz da VEC, o juiz da vara de execução criminal, ele pede a pastoral carcerária, ele pede a imprensa, ele pede a OAB e ele pede os direitos humanos. E eu sempre falo assim, mas quem que são esses direitos humanos? Toca lá na sala da justiça, alô, sala da justiça, sou eu, super direitos humanos, passa ali. Bom, por que personificou? Personificou pós-casa de detenção. Personificou porque não importa quem veja, virá alguém para nos defender, virá alguém para levantar uma bandeira ao nosso favor, né? E aí o que acontece? O policial muitas vezes pode ter essa visão distorcida e falar assim, mas esses caras estão defendendo apenas os infratores da lei, apenas os reclusos, apenas os presos. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo a morte recente encontrada de um policial do policiamento rodoviário que estava desaparecido, um policial preto, né? Eu não gosto de usar o termo negro, nem afrodescendente, eu mudei isso muito já nas minhas obras, hoje eu falo preto, da cor preta.
E você não viu uma bandeira de lugar nenhum falando que vidas negras importam, que o policial... Então, assim, são dois pesos e duas medidas, né? Então, como é que o policial enxerga e fala assim, poxa, a hora que morreu determinada pessoa, nossa, quase que pararam o mundo. Agora que morreu um aqui meu, policial, mas eu não tenho uma bandeira levantada. Então, essa desproporção da própria mídia, da própria atenção, essa falta de isenção, alimenta toda essa falta de técnica, né? Eu quando capitão, eu fui o primeiro a lecionar direitos humanos na rota. Eu fui convidado pelo comandante na época, e eu fui lá tal. E eu lembro, eu trabalhava, não lembro onde eu estava. Eu não lembro onde eu trabalhava, mas eu fui lecionar. E assim, quando falaram, eu falei assim, meu, o senhor vai dar aula do quê? Eu, na época, estava o capitão, eu falei, eu vou dar aula de direitos humanos. Então, os caras já fecham o corpo. Aí, você é casado quantas vezes? Ah, eu sou casado 2. Mas já imaginou se o Estado não deixasse você casar 2 vezes? Que desgraça você ficar com a sua ex-mulher? Aí o cara já desarmou e riu. Eu falei, nós temos liberdades que a gente usufrui todo dia e a gente não enxerga, que faz parte justamente de direitos humanos. Você tem quantos filhos? Ah, eu tenho tanto. Já pensou se você só pudesse ter um? Já pensou se você não puder? Eu fui, você vai desconstruir até o final. A pessoa fala assim, poxa, mas eu não tinha ideia que direitos humanos era isso, tal. Eu tinha ideia que direitos humanos era apenas o direito dos bandidos, tal. Então ficou, e é difícil você quebrar esse dogma. É claro que hoje os novos policiais, os novos já há muitos anos, eles estão tendo uma formação já longe dessa técnica. Eu gosto muito de escutar o seguinte, poxa, eu não tinha ideia que era isso, e eu vou defender. Então, nós temos um curso de especialização em direitos humanos aí, com, se não me engano, 160 horas aulas, que é lá na diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Eu fui professor há muito tempo nesse curso também. Então, assim, às vezes o cara ele entra marrento e ele sai com uma outra visão, do tipo, para mim não tem preço, é uma coisa que eu mais gosto como professor, porque o cara chega e fala assim, puta, professor, eu não tinha ideia, agradeço, mudou minha concepção disso. Eu falei, meu, claro, também não tem, quando o cara passa, graças, obrigado, o professor passou, mas assim, é você mudar. Você tem essa aversão generalizada, mas isso vem sendo quebrado já há muito tempo, né? Uma das pilastras da polícia aqui de São Paulo são os direitos humanos, então ele aprende isso na marra. Como a gente gosta de falar, a gente engravida pelo ouvido, né? Então ele não vai alimentando. E hoje essas organizações realmente que vão querer tumultuar uma ocorrência policial já vai ficando mais raro aqui no estado de São Paulo. Nós estamos com câmeras portáteis agora, então ele já não vai vendo como inimigo. Mas uma questão popular, né, que ficou, né, um jargão assim, como se fosse uma aversão, né? Mas vamos quebrar isso aí. E essa visão ficou tão forte que a gente ouve, né? Sempre quando tem qualquer tipo de evento, a gente ouve assim, mas ninguém não tem direitos humanos da vítima, né? Ninguém vai lá perguntar para a família da vítima, a pastoral não vai lá falar com a vítima, porque só tem direitos humanos para o bandido. Então isso está realmente no seio da sociedade, né? Acho que era importante mudar essa visão, né? Você falou, isso é verdade, né? Mas hoje muita gente já tem que levantar essa bandeira, em questão dos direitos humanos da vítima, como ela ficou, tudo, né? São partes da imprensa que alimentam, né? De uma forma, então assim, é a notícia dantesca, né? A gente fala assim, poxa, quando acontece alguma coisa com o infrator da lei penal, a imprensa dá ouvido pro vizinho, pro primo, pro filho, pra amante, pra mãe, que o cara não via a mãe há 10 anos, pra mãe, não sei o quê. E quando vai pro lado policial, a polícia muitas vezes ela é protocolar, ela fala, olha, a gente instaurou um inquérito para apurar, instauramos uma sindicância e não dá ouvido. Então é difícil, é uma cultura no Brasil que acho que vem sendo alimentada, mas está sendo combatida, pelo menos para a gente fazer uma paridade de armas. É difícil, mas eu acho que isso vai demorar muitos anos, Constantino, muitos anos. Isso vai ter que ser uma mudança escolar, né? Vai ter que ser uma mudança justamente de formação, de pensamento, e quando eu digo escolar, não superior, escolar de formação. Então, assim, gotas, eu gosto, por exemplo, um grande amigo há tantos anos, o professor Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional, o professor Júlio lançou já há alguns anos um livro de Direito Constitucional para as crianças. Então, poxa, é um sucesso, o Júlio é um fenômeno.
mestre lá pela PUC. O Júlio ele conseguiu construir isso. Então, de levar... Eu acho que vai ter que ser por aí, realmente, de você, um trabalho pedagógico, você trazer um linguajar mínimo e você formar gerações que entendam minimamente dessa questão. Isso vai fazer uma grande diferença nas próximas gerações, com certeza. Legal. Infelizmente, a gente já está aí a 1h10, eu preciso encerrar até para te liberar, mas assim, queria dizer que eu estou muito feliz com o resultado da nossa live. O seu conhecimento impressiona e a forma como você fala disso com paixão, eu sempre falo isso, a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz. E a forma como você fala com paixão, o seu conhecimento, essa quantidade de pós-graduações, mestrado, tem que buscar conhecimento para saber como falar e o que falar. Então, eu queria te parabenizar, dizer que foi assim, uma das melhores lives que eu já fiz, das 54. Fiz muitas ótimas, fiz inclusive com o Capês, que foi bem legal. Fiz várias, mas eu acho que o conteúdo da nossa live ele é importante para servir nessa construção que você fala da educação. Então, a live vai ficar salva e todo mundo que tiver a oportunidade de assistir vai construir mais um tijolinho nessa questão de direitos humanos. Isso se deve ao que você passou para nós. Então, fica o meu agradecimento, a minha gratidão. Minha última pergunta, e aí passo para as suas considerações finais. Claro. Que mensagem que você deixaria nos dias de hoje? Livre. Pode ser pela pandemia, pelos direitos humanos, pela polícia. Olha, Constantino, assim, puta, eu vou falar o que eu falo para o meu filho. Eu tenho 3 filhos, um de 19, um de 2 e um de 1. E é o que eu falo para o meu filho de 19. Não importa o ramo, não importa. Estude, leia, adquira conhecimento. Porque tudo passa. Beleza passa, dinheiro pode passar, fama pode passar, mas o conhecimento ele não passa. Então, assim, eu tive um estímulo muito grande do meu pai de ler desde criança. Meu pai, assinante do Jornal da Tarde, que era um filhote do Estadão, ele passava antes de ir para a escola à tarde, ele já deixava o jornal riscado para mim. Então, você leia. Então, eu leio desde pequeno. Minha tia Mara, irmã do meu pai, me deu a assinatura da 4 Rodas com 10 anos de idade. Eu já li a 4 Rodas de ponta a ponta. E hoje ninguém tem até um meme, né? Textão, quando virar filme, eu assisto. As pessoas estão longe dos livros, né? As pessoas vêm aqui, às vezes, na minha sala, ver esse monte de certificado. Eu brinco, eu falo assim, para, isso aí eu imprimi da internet, eu nem leio isso aí. Vê um monte de livro e a pessoa, às vezes, ela pergunta, eu devo ter aqui uns 2.000 livros. E eles perguntam assim, o senhor já leu tudo? E a pessoa, quando já faz essa pergunta, você já sabe que ela não lê nada, porque é impossível você ler 2.000 livros numa vida de 47 anos. Então, o que eu recomendo assim, leiam, não percam tempo com coisas que não acresçam, né? Isso não importa o quê. Eu vou ser mestre cervejeiro. Vai ser um mestre cervejeiro top. É o que eu falo para os meus alunos da graduação. Eu vi aqui rápido, porque eu estou conversando com você, não dá tempo de ficar rolando as questões, mas eu vi que o Vinícius entrou, é um advogado, hoje é um garoto que eu tenho um carinho muito grande, e é um garoto que chegou de um jeito, saiu de outro da faculdade, até que é meu amigo até hoje, advoga, inclusive, para minha família. Pô, o cara foi meu aluno, e chegou lá com 17 anos, do alto da sua maturidade. Então, assim, eu acho que você pode transformar, eu acho que sempre é tempo. Eu gosto de falar que o Drauzio Varela começou a correr maratona com 50 anos de idade. Então, sempre é tempo. Estude, vá atrás. Nunca houve tanta acessibilidade a conhecimento gratuito. Estamos aqui batendo papo para quem quisesse ouvir. O cara, ele digita lá, ele tem aula de ministro, de professores renomados, de livros, de artigos. Poxa, na minha época não tinha nada, uma desgraceira, tem que ir até a biblioteca, pegava um livro, nem sei para a biblioteca, estava atualizado. Então, se ele tem toda a ferramenta do mundo que eu e você não tivemos com a nossa formação. Então, o que eu recomendo é assim, estude, dedique, não perca tempo, a vida passa muito rápido, muito rápido. Eu vou pegar uma frase aqui para fechar. O Guilherme Madeira, ele é professor do Damásio, né, juiz aqui em São Paulo, e é uma pessoa que eu admiro muito, e eu lecionei com o Guilherme lá no Damásio, e o Guilherme, uma vez eu vi um post dele, se não me engano, no Instagram, recente até, e ele colocou assim, olha, aquela pessoa que é juiz de substituto e está esperando para ser feliz quando o juiz titular, e quando o juiz titular está esperando para ser juiz na capital, e ele vai ser feliz só quando ele for desembargador. Ele não entendeu nada. Então não espere o amanhã, né? Faça hoje,
faça diferença, estude. Então, me coloco à disposição. Tem lá o Instagram, deixo aqui o meu e-mail, que é professor.frederico@uol.com.br. Poxa, se você quiser, eu ajudo, eu faço plano de estudo, eu indico obra. Para quem quiser, poxa, de direitos humanos, assim, para mim vai ser um prazer poder falar, comecei, obra, gota, vai falando, porque você guardar conhecimento para você não serve para nada, você tem que difundir, e aí eu retorno para você, assim, pelos parabéns, né, da gente realmente poder bater um papo, me coloco à disposição no futuro para a gente buscar algum tema específico, quiser, vamos fazer uma live sobre Declaração Universal, vamos falar 1 hora sobre declaração, vamos falar 1 hora, vamos falar 1 hora sobre Pacto de São José, vamos falar, não tem problema, vamos falar 1 hora sobre teoria geral, assim, nós temos horas e horas para bater papo, né? Então o tema é aberto, mas é assim, eu acho que nessa humildade de você ir lá, querer estudar, querer pesquisar, ir atrás, vai te fazer a diferença não só em direitos humanos, mas em qualquer ramo da sua vida que você escolher. Meu conselho final é esse, Constantino, e obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Eu vou finalizar com 2 coisas. A primeira é dizer o seguinte, que além de tudo que você passou para nós de direitos humanos, você desmistifica para a população e para a pessoa comum o que é ser comandante da Polícia Militar. Você é comandante da Polícia Militar, tenente-coronel, e fala com uma leveza, com uma tranquilidade, com uma doçura. E acho que isso serve para desmistificar a ideia de que a Polícia Militar é bruta, de que a Polícia Militar é agressiva. Eu acho que esse exemplo é maravilhoso, me deixou realmente comovido. É assim, uma pessoa que tem tantos homens sob o seu comando, a delicadeza com que você coloca as palavras, isso acho que é exemplo e serve de marca para a nossa live, a marca de que a Polícia Militar não é o que tentam fazer dela. A Polícia Militar é muito mais do que isso. E a outra coisa é o quanto de conhecimento você nos trouxe. Eu estou impressionado, eu sabia, tive várias referências, eu sabia do seu conhecimento, mas ele vai muito além do que eu podia imaginar. Então, eu queria terminar a noite te parabenizando pelo professor, pelo ser humano, pelo excelente comandante da Polícia Militar, com certeza pelo excelente marido, excelente pai. Tenha uma boa noite, muito obrigado, gratidão a todos que ficaram conosco até agora. Eu acho que o programa, eu sempre tento dedicar os programas. Eu ia dedicar o programa de hoje à minha filha, que acabou de casar, mudou, foi embora de casa, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dedicar o programa a você. Esse programa é dedicado a você. Obrigado. Por tudo isso, pelo seu histórico, por tudo que a gente aprendeu com você e por tudo que certamente você ainda vai trazer de bom para a sociedade, para a Polícia Militar, para o Brasil. Muito obrigado, o programa é seu. Boa noite para todos. Obrigado, Constantino. Gente. Um abraço a todos, obrigado. Boa noite.